Queridos irmãos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical no ar, o nosso culto matutino, o nosso culto de todos os domingos pela manhã. Nós queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de podermos adentrar no seu lar e nesta manhã podermos juntos adorar a Deus na beleza de sua santidade. Você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, o nosso muito obrigado. Compartilhe este link com seus amigos, com os irmãos, para que juntos possamos estar aprendendo a palavra do Senhor e cultuando nesta manhã de domingo, primeiro dia da semana, dia do Senhor. Queremos desde já enviar aqui uma saudação toda especial a todos os nossos irmãos do PROAT, aos nossos idosos da igreja, Enviamos aqui uma saudação calorosa do nosso pastor, recebo aí um forte abraço do nosso pastor presidente, a todos os pequenininhos também, que nesse momento ainda estão ensaiando o retorno aos templos. Estamos já com algumas escolas já retornando às atividades, escolas seculares, escolas particulares, escolas estaduais. Teremos as escolas municipais a partir agora do próximo mês e estamos muito esperançosos, e felizes com essa notícia e acreditamos em Deus que dentro destes dias aí nós estaremos voltando à normalidade para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo e, claro, obedecendo sempre às orientações que são dadas pelas autoridades. Mas nesse momento, querido irmão, querida irmã, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja, se você puder neste momento parar, encurvar sua cabeça neste momento e orar conosco, vamos orar, pedir ao Senhor a sua bênção toda especial para este culto nesta manhã. Curve a sua cabeça neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, por mais uma noite de paz que concedeste a cada um de nós e a alegria que nos deste, Senhor, de poder acordar e dizer como salmista, Senhor, me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Senhor, e é debaixo desta confiança, Senhor, que nós elevamos a nossa voz diante de Ti, Senhor, para Te pedir uma bênção toda especial em favor de todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento, seja através da Rede Brasil, através dos canais, Senhor, nas redes sociais, Senhor, que as Tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre os Teus filhos, Senhor, e nesta manhã o Teu Espírito possa falar fortemente aos nossos corações, mediante a ministração da Tua palavra e os hinos que serão aqui entoados. Continua conosco nesta manhã, abençoa o nosso pastor presidente, pastor Ailton Zé Alves, e a todos os dirigentes de escola, corpo docente, discente, continua abençoando, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos cânticos. Vamos convidar o evangelista irmão Josadark para louvar ao Senhor com muita alegria nesta manhã. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus por este momento tão especial e conforme nos orienta o nosso pastor, vamos orar, vamos cantar, louvores a Deus. Na nossa lição desta semana, o hino 259 é o hino que está constado para a gente cantar, Creio eu na Bíblia, 259. Creio eu na Bíblia, o livro do Senhor, pois de Jesus Cristo mostra o doce amor.
todos meus pecados apagados estão. Paz e gozo tenho no meu coração. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia gozo divinal. Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar cantos de vitória e de amor sem par. Lindas melodias eu cantando vou, porque redimido pelo sangue estou. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Só a Santa Bíblia a santidade dar, este dom de Cristo prometido já. Todos os que buscam plena salvação, estas bênçãos só em Cristo acharão. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Demos hoje a Bíblia para todo pecador, para que encontre Cristo Salvador, sendo sua vida livre de pecar. O divino livro ele vai honrar. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Aleluia, glória a Deus. Mas um hino de louvor a Deus, também falando da palavra de Deus, o 499, não é isso, irmão? 499, a Santa Bíblia. Santa Bíblia para mim, és o meu tesouro, sim. Tu contens a lei de Deus e me mostra lindos céus. Tu me dizes quem eu sou, de onde vim, pra onde vou. Tu repreendes meu falar, me exorta sem cessar, alumia os meus pés e me guias pela fé para as fontes de amor do bendito Salvador. És a voz dos altos céus, do Espírito de Deus, que vigor pra alma dá. Me ensinas triunfar dentre os mortos do pecado. És a voz dos altos céus, do Espírito de Deus, que vigor pra alma dar. Quando em aflição está, me ensinas triunfar dentre os mortos do pecado.
tua santa letra sei que com Cristo reinarei. Eu que tão indigno sou, por tua luz ao céu eu vou. Santa Bíblia para mim, és o meu tesouro, sim. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que coisa boa estarmos já no início desta semana, estudando a palavra de Deus e cantando louvores ao Senhor, agradecendo pela Bíblia Sagrada. Que coisa boa estarmos juntos em família, podendo agradecer ao Senhor pela revelação que Ele nos deu, a sua palavra. E esta manhã, nesta manhã de domingo, neste culto no nosso lar, nós vamos estudar uma lição, que é a lição de número 8, que tem como título Comprometidos com a Palavra de Deus. Que bênção! Uma lição maravilhosa, onde estaremos estudando sobre a Bíblia Sagrada, o livro de Deus, o livro amado, o livro que nos mostra o caminho, que nos ensina, que nos instrui a revelação especial de Deus, o presente de Deus ao homem. E nesta manhã, nós com toda certeza temos a convicção de que seremos muito abençoados. Como falamos, hoje estamos dia 21 de fevereiro do ano de 2021, na lição de número 8, comprometidos com a palavra de Deus. O texto áureo da nossa lição, que é um texto central, nos diz o seguinte: você pode nos acompanhar, você que não tem lição, né? Está aí na sua tela, você pode nos acompanhar pelo seu televisor, pelo smartphone, pelo seu tablet, onde quer que você esteja. Nos diz o seguinte, o texto áureo: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 28. O texto áureo diz que bem-aventurado é aqueles que ouvem. Então você está sendo bem-aventurado nesta manhã de domingo, né? Você está ouvindo e ouvirá ainda a palavra de Deus. Então a bem-aventurança de Deus já está sobre você e a sua família. A verdade prática da nossa lição nos diz o seguinte: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso, por si só, encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Nós vamos estudar hoje que a Bíblia Sagrada, ela é a revelação de Deus ao homem e, por isso, ela é infalível, ela é completa, ela é inerrante, ela é atual. A Bíblia não precisa ser atualizada, né? Como alguns aí fora começam a especular sobre a Bíblia, mas nós entendemos à luz da própria Escritura de que ela é infalível, ela é atual, ela é nova a cada manhã. O objetivo geral da nossa lição é demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus. Nós, como pentecostais e como crentes no Senhor Jesus, temos sim um compromisso com a palavra de Deus. Os objetivos específicos são 3. Você estará aí vendo na sua tela, você pode acompanhar. Primeiro, vamos afirmar a autoridade da Bíblia. Porque a Bíblia é um livro singular, porque ela tem uma autoridade divina. O seu autor é o próprio Deus. Houveram aproximadamente 40 escritores, mas o autor é Deus. Por isso ela tem autoridade divina. Segundo, mostrar o zelo pela boa doutrina. Nós, como pentecostais, temos sim um apreço pela palavra e, consequentemente, pela doutrina bíblica. Terceiro e último, pontuar os cuidados quanto aos modismos. E aqui a gente vai estudar que em alguns meios acadêmicos já se diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela torna-se ou ela contém. Isso são modismos teológicos e a gente vai ver que isso não é verdade. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, como disse o apóstolo. Muito bem, nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que está contida em 2 epístolas, né? Uma escrita por Paulo e outra escrita por Pedro. A primeiro texto da leitura bíblica em classe, você vai acompanhar aí na sua tela, está escrito em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 14 ao 19, e depois nós vamos para uma outra epístola agora, escrita por Pedro, 2ª carta de Pedro, capítulo 1,
versículo 20 e 21. Devidamente autorizados pelo nosso superintendente, o pastor Nadir Jackson Saraiva, nós queremos convidar você que pode, já que estamos em um culto no lar, ler a palavra de Deus e ficar de pé. Não é? Nós temos aprendido à luz das Escrituras de que em reverência a esta palavra, que vamos estudar hoje sobre ela, nós sempre ficamos em pé para ler. E se você em casa pode, junto com a sua família, um minutinho só, parar o que está fazendo e abrir as Sagradas Escrituras, vamos fazer isso, já que estamos estudando hoje sobre a Bíblia, não é? Então é bom lermos a Bíblia. Então vamos ler, fazer uma leitura, como sempre fazemos, e no último versículo nós faremos juntos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Acompanhe conosco a leitura em nome de Jesus. Diz assim: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roirá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Versículo 21, todos nós, você em casa e nós aqui, vamos ler. Nos diz o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. O texto áureo, como já falamos, é um texto que é o texto-chave da lição, que nos diz o seguinte: vamos todos nós, como temos aprendido na escola dominical, e a cada domingo temos feito isso, vamos repeti-lo. 1, 2, 3, todos nós. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Amém. Vamos neste momento orar. O pastor Nadir Jackson nos convida a agradecer a Deus por esta manhã, e você em família, vamos louvar a Deus com uma oração, agradecendo ao Senhor. Pai bendito, neste momento, Senhor, diante da Tua presença, queremos Te agradecer, Pai, por este momento maravilhoso em família, em que estamos cultuando em nosso lar, Senhor. Enquanto muitos não podem estar presencialmente nos templos, o Senhor tem aberto esta porta, a Rede Brasil, proporcionando, Deus, um momento com a família, uma ocasião especial em que nós estamos juntos em casa, realizando a nossa escola bíblica dominical. Continua abençoando, recebendo toda a honra, glória e louvor. Isso nós Te pedimos, ó Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar seus assentos, e agora nós vamos fazer o seguinte: como sempre fazemos, o culto tem o momento da adoração, o culto tem o momento da ministração da palavra, da leitura, mas há também o momento da contribuição. E todos vocês sabem que durante esse período de pandemia, que já está chegando aí próximo a um ano, né? Nós estamos sobrevivendo, ministrando a palavra de Deus, usando uma ferramenta que chama-se Rede Brasil de Comunicação. Mas para que esta ferramenta permaneça de pé, permaneça alcançando vidas, mais de 15 mil pessoas espalhadas pelo mundo inteiro já renderam a sua vida ao Senhor. E isso é fruto, sabe de o quê? De uma contribuição. É isso mesmo. A Bíblia Sagrada deixa claro de que Deus ama aquele que dá com alegria. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos trazer à casa do Senhor aquilo que é do Senhor, os nossos dízimos e os dízimos e as ofertas. Isso é para a manutenção da casa dele, como disse o profeta. Então nós devemos continuar fazendo isso. E para que facilite a sua vida, você que está em casa, quem sabe viajando, nos acompanhando pelas plataformas digitais, e você pode estar se perguntando: como eu faço para contribuir, para que esta obra continue avançando, para que ela continue alcançando vidas? É fácil.
É só você escolher uma das opções. A primeira opção é através do QR Code. Esse símbolo que está aparecendo aqui no canto da sua tela, você vai aproximar a câmera do seu celular, colocar e você vai ser direcionado a uma página, onde ali você estará tendo possibilidade de escolher o valor que você quer contribuir. Claro, a Bíblia diz que isso deve ser de forma voluntária. Êxodo 35:5, a Bíblia diz que o Senhor falou para Moisés dizendo: diz ao povo que aquele que voluntariamente se moveu o seu coração, traga ofertas para a manutenção do tabernáculo. E isso nós estamos fazendo. Caso você não tenha essa habilidade, não queira fazer pelo QR Code, que é uma maneira segura e correta também, você pode optar em fazer de outras maneiras. Primeiro, acessando o site da igreja. Você vai acessar aí no seu computador, no seu celular, como você quiser, www.iadpeplay.org.br. Quando você entrar neste endereço, você vai conhecer um pouco da igreja, ver as atividades, cultos, programação especial para você e família. E lá no canto, lá no rodapé dessa página, você vai clicar em Quero Contribuir. Quando você fizer isso, você vai ser direcionado para uma outra página, onde você vai poder selecionar algumas opções, o porquê você quer contribuir. Obra missionária, a obra de comunicação, a obra social, um voto que você fez ao Senhor, missões, seja lá o que for. Você seleciona e clica. E aí você vai para uma seguinte página, onde você tem aí algumas opções. Primeiro, você pode optar em fazer a sua oferta voluntária ao Senhor pelo PayPal, principalmente aqueles que estão fora do Brasil, não é? É uma maneira também muito simples de fazer. Você vai ser gerado um boleto e você vai escolher o valor e Deus certamente lhe abençoará. Também temos o PagSeguro. Agora, para aqueles que estão aqui no Brasil também, funciona da mesma forma. Ou você tem uma das 3 contas bancárias da igreja. Caixa Econômica Federal, estará aí a agência, a conta, a operação, o Banco do Bradesco e também o Banco do Brasil. E caso você que tenha conta bancária em um banco que não seja uma dessas 3 opções, você pode optar aí por uma maneira muito fácil, prática e segura de contribuir, que é pelo Pix. Você vai, claro, iniciar usando o seu próprio aplicativo no seu celular, no seu smartphone. Você vai iniciar a sua doação abrindo o seu aplicativo no seu banco. Logo em seguida, você vai inserir a chave do Pix, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que é o número do CNPJ. Você pode estar tirando uma foto aí dessa tela, não é? Ou fazendo um print no seu celular. O número do CNPJ é esse que estará aí, 10.632.404/1000 ao contrário, dígito 51. Logo em seguida, você confere os dados, confirma a sua doação pelo seu aplicativo e aí está feita a sua parte, né, a sua contribuição, não é? Pelo Pix, como vocês devem saber, não existe taxa alguma, não é? Independente do banco que você tenha conta corrente ou poupança, você vai estar fazendo essa contribuição livre de qualquer taxa de imposto. Isso é uma bênção, não é? É mais uma opção. Além do QR Code e além das contas do Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica, nós temos agora esta ferramenta maravilhosa que é o Pix, que vai ajudar bastante você. Muito bem, não esqueça de sempre confirmar se está em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Isso é importante, antes de clicar lá confirmando. Bom, sendo assim, dado essas opções, pastor Nadi Jackson nos convida a orar. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre você que é empresário, a bênção de Deus sobre você que é um assalariado, você que está desempregado, você que é uma pessoa que está trabalhando ali de forma autônoma, mas é um servo de Deus que sempre faz questão de dizer: eu vou contribuir para a obra do Senhor, porque eu entendo que isso é um mandamento bíblico. E você que está desempregado também, você é alvo das nossas orações. Talvez você queira fazer e não possa agora, mas Deus é o Deus que pode lhe abençoar ainda esta semana, abrindo portas de emprego. Então, orientados, vamos orar, pedindo a bênção de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, pela vida dos teus filhos que irão contribuir neste momento. Aquele, Senhor, que pode contribuir com mais ou aquele que pode contribuir com menos, ou aquele que não pode contribuir por conta da situação em que se encontra. Independente, Senhor, tu conheces o coração.
porque tu, antes de olhares para a oferta, o Senhor olha para o ofertante. Então olha, Deus, para o teu servo, a tua serva que está neste momento do outro lado, dizendo, eu vou contribuir. Abençoa, Deus, abre-lhes as portas dos céus. Para os empresários que têm negócios, Senhor, que as vendas aumentem, que a tua bênção espiritual em sua família alcance. Para os teus filhos que irão contribuir, Senhor, com aquilo que podem e também com seus dízimos, recompensa-os, pois a tua palavra diz que tu abrirás as portas dos céus, tu repreenderás o devorador. Sim, Deus, mas veja este que não tem condições, mas seu coração está queimando, Senhor, com o desejo de fazer, porque ele entende a obra, a necessidade da obra, mas não pode. Nós te pedimos por este também, Senhor, abençoa-os em nome de Jesus. Que a tua obra continue crescendo, que a obra missionária continue alcançando vidas, que a tua igreja, Senhor, aqui em Pernambuco, continue fazendo o trabalho e prosperar como vem sendo feito através das mãos do teu servo, nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Isso nós te pedimos, Senhor, para que a Rede Brasil também continue de pé, proclamando a tua palavra. Isso nós te clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Nadio Jacques convida o evangelista Josadac aqui mais uma vez para louvar a Deus. Pai do Senhor, ministro. Pai do Senhor, por favor. Irmão, em nome de Deus. Meus amados irmãos, vamos louvar a Deus com mais um hino. Esse hino é o 506, também dentro do assunto da palavra sagrada de Deus. O hino tem como tema Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada de Deus mandada, celeste tocha de vera luz, torna minha alma cheia de calma, pois nela ouço voz de Jesus. Bíblia gloriosa, joia preciosa, é meu tesouro do coração, que me enriquece, me fortalece, mostra-me em Cristo a voz de Jesus. Bíblia bendita, graça infinita, de Deus revela o seu poder, dom verdadeiro ao mundo inteiro, de lá obtém no sumo saber. Amém, glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos irmãos, nesta manhã, que bom estar na presença do Senhor e poder estar aprendendo a sua palavra no primeiro dia da semana, o domingo do Senhor, e estarmos juntos para estudar mais uma lição deste trimestre que estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Hoje nós estamos estudando a lição de número 8, que tem como título Comprometidos com a Palavra de Deus. Só repetindo o texto áureo, está em Lucas, no capítulo 11, versículo 28, que diz: Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A verdade prática nos diz que a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Nossa lição, a leitura bíblica em classe, está baseada em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículos 14 ao 19, e na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículos 20 ao 21. Queridos irmãos, esta lição de hoje é uma sequência deste ensino, deste tema geral, que é sobre o pentecostalismo. E o tema desta lição
comprometidos com a palavra de Deus, vem mostrar o compromisso, que este movimento pentecostal ele tem com a palavra do Senhor. É claro que introdutoriamente, e nós vamos já ver aqui, o pastor Ezequiel Soares vai falar sobre a autoridade das Escrituras, vai falar que a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos trazer aqui um conceito de inspiração das Escrituras, mas a autoridade da Escritura, ele vai ressaltar a autoridade da Escritura, mas mostrar de que no movimento pentecostal, diferentemente do que algumas pessoas ao longo da história vieram divulgando, comentando, a Bíblia ela é sim o centro deste movimento. O movimento pentecostal não está baseado em experiências, em visões, em sonhos, em uma hermenêutica aberta, controlada, entre aspas, totalmente pelo Espírito, desprovida de qualquer compromisso com a realidade da Escritura, com a doutrina bíblica e, acima de tudo, com uma doutrina tão basal que é a doutrina da inspiração das Escrituras, que acreditamos perfeitamente que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a introdução de nossa lição, por favor, coloque em tela, nos diz o seguinte: nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia, a maneira como nós observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado. Então, observe, de maneira introdutória, o pastor Ezequiel já deixa claro que o movimento pentecostal não é em nenhum momento uma renúncia ao contexto histórico, contexto literário, contexto gramatical do texto sagrado. Ao contrário, ele diz que o movimento pentecostal considera, sim, válida a hermenêutica, considerando a hermenêutica gramatical, o princípio histórico gramatical, considera também o contexto literário, mas o pastor Ezequias ele coloca aqui uma frase que eu achei bem interessante, que é que buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Então ele deixa claro que é considerado sim a gramática, é considerado sim o contexto histórico onde o texto está inserido, é considerado sim o estilo literário em que aquela literatura foi produzida, mas ele também coloca de que, mesmo com todas estas ferramentas, dependemos também do Espírito Santo para fazermos, melhor dizendo, uma interpretação clara e uma interpretação que esteja de acordo com aquilo que Deus tensionou em comunicar à sua igreja. No ponto de número 1, fala de autoridade da Bíblia. Ele diz o seguinte: nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola Escritura, somente as Escrituras, um dos 5 pilares da reforma protestante. Volta aqui, por favor. Observe, antes de nós adentrarmos, ou continuarmos com os tópicos aqui da nossa lição, vale destacar o seguinte: antes de qualquer abordagem sobre este tema, é importante que tenhamos claro em nossa mente o conceito de inspiração das Escrituras, porque é a partir deste conceito, e este conceito é o ponto de partida para que nós possamos compreender toda a Bíblia. Porque dependendo do conceito que eu tenho de inspiração, este conceito há de afetar diretamente toda a minha compreensão de todo o conjunto de doutrinas que estão expostos nas Escrituras. E nós trouxemos aqui um conceito de inspiração, não está aí na sua revista, mas você pode nos ouvir neste momento, que diz o seguinte: inspiração
é a operação sobrenatural do Espírito Santo que, por intermédio de diferentes personalidades e estilos literários dos autores humanos escolhidos, observe que o conceito considera personalidades, foram 40 homens com personalidades diferentes e com estilos literários diferentes. Então, quando nós falamos de inspiração, não estamos em nenhum momento desconsiderando a individualidade de cada autor e muito menos o estilo que cada autor, a maneira como cada autor registrou essa revelação divina. Então, ainda continua. Investiu as palavras exatas dos livros originais das Sagradas Escrituras em separado ou no seu conjunto, como a própria palavra de Deus, isenta de erro em tudo que ensina. Desta forma, a regra infalível, ela é a regra infalível e a autoridade final de fé e prática para todos os crentes. Então, o que é que o conceito diz? Em primeiro lugar, a inspiração foi dada por Deus, e aqui o que é inspiração é a comunicação ou registro da verdade, recepção e registro da verdade. E aí voltamos àqueles três conceitos básicos, né? Inspiração, revelação e iluminação. Revelação é a comunicação da verdade, que de outra forma não poderia ser conhecida, senão através desse meio. Inspiração é a recepção desta verdade e registro, e a iluminação é a compreensão desta verdade. Então, nesse conceito de inspiração que nós aqui enunciamos, considera primeiro a individualidade de cada autor, o estilo literário de cada autor, a maneira como cada autor produziu seu livro é diferente um do outro, a maneira como Lucas produziu seu livro, Lucas capítulo 1, versículo do 1 ao 4, é diferente da maneira como Moisés compôs o seu livro, que é diferente da maneira como Paulo escreveu o seu livro. Mas todos, independente da metodologia, independentemente do estilo literário e da personalidade de cada autor, eles foram inspirados por Deus e escreveram aquilo que estava no coração de Deus com as palavras exatas que Deus queria que fosse assim registrada. Então, quando nós falamos do conceito de inspiração da Escritura, estamos dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso porque existem outros conceitos, outras formas não ortodoxas de entender o conceito de inspiração. Por exemplo, há quem diga de que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Esse pensamento é um pensamento liberal, é um pensamento dos teólogos liberais do século XIX e que dizia, não, a Bíblia ela contém a palavra de Deus porque em algumas partes ela é e outras partes ela não é. Só que pelo texto da própria lição que nós lemos hoje, texto base da nossa lição, 2 de Pedro 1, 20 e 21, nós vemos perfeitamente a reivindicação do próprio apóstolo Pedro em dizer que a Bíblia em nenhum momento é de particular interpretação, mas que foi oriunda do coração de Deus. Deus inspirou os santos homens para trazer esta revelação escrita. Há outro conceito também que diz que a Bíblia ela não é a palavra de Deus e nem contém, ela torna-se. Neste conceito, os que defendem esse conceito dizem que a Bíblia ela torna-se a palavra de Deus à medida que nós lemos e sentimos Deus falar ao nosso coração. Em outras palavras, se em algum momento sentarmos e abrirmos determinado texto e não sentirmos nada em nosso coração sobre o texto que está sendo lido, segundo este pensamento, naquele momento a Bíblia não é a palavra de Deus, porque ela só é a palavra de Deus através do encontro pessoal, quando o homem se encontra com Deus. Então, estes dois conceitos, seja de contém, que a Bíblia contém a palavra de Deus, ou que a Bíblia torna-se a palavra de Deus, são dois conceitos que não são bíblicos, são dois conceitos que não são ortodoxos e são dois conceitos que não estão
de acordo com aquilo que a Bíblia estabelece. Nós já reafirmamos aqui que nós, pentecostais, acreditamos sim, piamente, que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada de canto a canto, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus, e Deus chamou os seus santos homens, seja no Antigo ou no Novo Testamento, para trazer a sua revelação por escrito. Então, vamos aqui para o ponto de número, o subtópico 1 do ponto 1 da nossa lição, que ele nos diz o seguinte: cada um dos 5 solas representa a chave da doutrina central dos reformadores como Lutero, Zwinglio, entre outros. O brado da sola escritura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã e é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Volto aqui. Então, quando o pastor Ezequias coloca esse termo sola escritura, é um termo que foi cunhado mais ou menos 100 anos depois da própria Reforma Protestante, embora que o princípio deste termo vá significar que somente a Escritura tem autoridade. Então, o pastor Ezequias vai dizer que nós, pentecostais, herdamos dos reformadores esse princípio de sola escritura, embora, claro, que esse princípio de sola escritura não seja propriedade intelectual dos reformadores. É claro que quando o pastor Ezequias assim coloca dentro de uma linha histórica, situando dentro de uma linha histórica do movimento pentecostal comparado com a Reforma Protestante. Mas o princípio de somente Escritura é um princípio que sempre esteve presente até na vida da igreja do primeiro século. Quando nós vemos os primeiros registros do culto cristão ali na igreja do primeiro século, registrado lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, o texto nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso já mostra de que, para a igreja do primeiro século, a Bíblia, ela estava no centro da autoridade. A Bíblia não só estava no centro da autoridade, mas era a fonte através da qual a igreja se alimentava. A igreja recebia o ensinamento. A igreja recebia a revelação e, pela iluminação do Espírito, compreendia aquilo que estava sendo exposto. Então, o princípio da sola escritura sempre existiu na história da igreja e ele vem ser cunhado justamente 100 anos, mais ou menos 100 anos depois da Reforma Protestante, ficou muito conhecido pela própria definição como um termo que vem designar aquele cristianismo que coloca a Bíblia em primazia, como palavra de Deus, como fonte de autoridade. O subtópico de número 2 do ponto 2, ele vai dizer o seguinte: os nossos fundamentos. Ele diz: os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas como um movimento que baseia suas crenças e práticas nas emoções e ensina a crença do cânon aberto. Volta aqui, por favor. Observe, o autor, ele usa um termo aqui, cessacionistas, os não pentecostais e cessacionistas. Quem são os cessacionistas? Os cessacionistas são aqueles que defendem de que os dons espirituais, o batismo no Espírito Santo, foram práticas ou foram manifestações exclusivas para o primeiro século, para a igreja do primeiro século, e que hoje não há mais necessidade alguma de que estes dons e batismo no Espírito Santo tenha sentido para a igreja atual. E aí reinterpretam o batismo no Espírito Santo, nós já tivemos uma lição falando sobre esse assunto, reinterpretam o batismo no Espírito Santo, dizendo que o batismo nada mais é do que o momento em que você aceita Jesus como Salvador e recebe o Espírito, e isso aí eles chamam de
batismo no Espírito Santo. Mas nós aprendemos, quando estudamos sobre o batismo no Espírito Santo, que o batismo no Espírito Santo é uma experiência à parte do recebimento do Espírito Santo. Nós aprendemos que quando recebemos a regeneração, nós recebemos o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E o batismo no Espírito Santo, vamos considerar aqui os apóstolos, foi uma experiência experimentada pelos apóstolos em Atos no capítulo 2, muito embora em João no capítulo 20, Jesus tenha assoprado sobre eles o Espírito Santo. Então, à luz destes dois textos, isto fica muito claro de que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência pós-conversão. Em nenhum momento pode ser dito que o batismo é a identificação do crente com Cristo. Ao contrário, o batismo no Espírito Santo foi uma promessa dada à igreja, não só do primeiro século, mas a igreja de hoje também, ela pode experimentar dessa benesse. Então, voltando aqui ao texto, ele fala que os cessacionistas nos acusam, de que as nossas crenças estão baseadas em emoções e crenças num cano aberto. O que é que o autor está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que ao longo da história do pentecostalismo, e sobretudo aqui no mundo e aqui no Brasil, alguns não pentecostais e cessacionistas, como o autor diz aqui, ao longo da história vem propagando esta ideia de que aquilo que nós acreditamos enquanto pentecostais são frutos de experiências sobrenaturais, são frutos de profecias e que em nenhum momento nós temos a preocupação de recorrer à Escritura, porque aquilo que acreditamos está baseado na nossa experiência. E quando ele fala de cano aberto, ele chega ao cúmulo e dizer que aquilo que é dado nas profecias, e aqui entende profecia como dom espiritual, à luz de 1 Coríntios capítulo 12, alguns chegam ao cúmulo e dizer que aquilo que é dado nas profecias, nos cultos pentecostais, é tido como revelação de Deus, com autoridade escriturística que deve ser vista como palavra de Deus. Entretanto, esquecem-se de dizer de que nós, pentecostais, acreditamos sim na contemporaneidade dos dons espirituais, mas seguimos sim, como nós aprendemos na aula passada, os princípios orientados pelo apóstolo Paulo para a ordem no culto. E estes princípios contemplam também, e aí especificamente, conforme o texto lá de 1 Coríntios 14, a manifestação desses dons no culto. Então, dizer que nós temos um cano aberto é não compreender de fato, nem de dentro, o movimento pentecostal. Dizer que nós, de alguma forma, nos baseamos em experiências sobrenaturais e que aquilo que se fala nos cultos por meio destas revelações são tidas como doutrina, na verdade é não conhecer de fato o movimento pentecostal, não conhecer de fato aquilo que nós professamos, aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós defendemos e praticamos todos os dias. O ponto ainda de número 2, subtópico 2 do ponto 2, vai dizer o seguinte: são interpretações equivocadas a nosso respeito. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento. A nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia, conforme a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. A Bíblia é a única regra de fé e prática e não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. E aí, baseado em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 21. Então, a nossa declaração de fé, ela já deixa isso bem claro, que aquilo que nós professamos, aquilo que ensinamos e vivenciamos em igreja, deixa claro que não há espaço para nenhuma outra revelação que não seja as Sagradas Escrituras. Agora, é claro que se existe algum pseudo-movimento, ou como alguns chamam de
movimentos neopentecostais, alguns preferem chamar de pseudo-movimento, que usa dessas práticas, nós não temos compromisso com isso, né? A Assembleia de Deus, ela sempre se pautou no compromisso com a palavra, no compromisso com a doutrina, e basta frequentar os nossos cultos de doutrina para verificar a veracidade disso que eu estou compartilhando com os irmãos. No ponto de número, subtópico 3 do ponto 1, nos diz o seguinte: não somos deístas. Deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que Ele não está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. É como um relojoeiro que dá corda a um relógio e esquece-se dele. Nós somos teístas, isto é, cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Atos 17, 27. Ele está interessado no ser humano, Hebreus 11, 6. O fechamento do cânon sagrado não significa que Deus tenha abandonado suas criaturas e o seu povo. Nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. Atos 14, 21. Entretanto, essa revelação não se reveste de autoridade canônica para a igreja. Deus se comunica conosco pela leitura da sua palavra, pelos dons espirituais, sonhos, visões e até pelas coisas simples do dia a dia. Volta aqui, por favor. O fato de nós crermos que o cânon foi fechado lá no primeiro século, de que não existe mais apóstolos no sentido de governo de igreja e de que a revelação foi dada exclusivamente ao colegiado, aquele colegiado, não quer dizer que Deus tenha deixado de operar como operava no primeiro século. Até porque, na lição passada, nós vimos em 1 Coríntios, no capítulo 14, Paulo recomenda à igreja que deveria buscar o amor e procurar, com zelo, buscar com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar, andar em amor, mas também buscar com zelo os melhores dons. Então, esta recomendação é uma recomendação paulina justamente à igreja de Corinto, que é uma igreja que traz a revelação da palavra para a igreja de todos os séculos. Então, nós não podemos em nenhum momento dizer que Deus tenha deixado de operar da maneira como operou no primeiro século, porque todos nós somos testemunhas, da manifestação de Deus, da revelação de Deus, seja por meio da profecia, seja por meio dos dons, sejam por meio dos cânticos ou das maneiras mais simples, que Deus se utiliza para falar a cada coração. E nós acreditamos piamente nisso porque servimos a um Deus vivo, ao Deus que está vivo e que está à destra do Pai, intercedendo por nós. Um Deus que disse que daria do seu Espírito como deu e que o seu Espírito iria glorificá-lo e que seu Espírito iria guiar a sua igreja, iria ensinar a sua igreja. Nós cremos piamente na contemporaneidade dos dons, na autoridade da palavra, e porque acreditamos na autoridade da palavra, acreditamos na contemporaneidade dos dons. Acreditamos no batismo no Espírito Santo. Acreditamos que o Deus do primeiro século é o Deus que continua hoje, sim, operando milagres, operando maravilhas, porque Ele é um Deus que não muda. O escritor aos Hebreus ele vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós cremos piamente, queridos irmãos, que o nosso Deus continua vivo e operando milagres. E por que cremos isto? Cremos nisto porque a Bíblia é a palavra de Deus e cremos na autoridade das Escrituras, das Sagradas Escrituras. O ponto de número 2 do nosso tópico, ele vai dizer o seguinte: zelo pela doutrina. Ele vai dizer, o zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã.
Desde muito cedo na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Os credos e as confissões de fé são documentos produzidos pelas igrejas com este propósito. Volta aqui, por favor. Então, observe. Nós aprendemos no tópico 1 sobre a autoridade das Escrituras. Aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e nem torna-se e nem contém. Ela é a palavra de Deus, que ela é a palavra de Deus revelada, ela é infalível, ela é inerrante, que foi produzida por 40 homens em contextos históricos diferentes, considerando a individualidade, a personalidade de cada autor, com seu estilo literário, e que trouxeram para gerações, ou para a sua geração e as gerações que se seguiram, né, a revelação de Deus escrita para toda a humanidade. E nós aprendemos de que o movimento pentecostal se fundamenta exclusivamente nas Escrituras, e é das Escrituras, e é por entender, né, que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é inerrante, que ela é infalível, que ela é a revelação de Deus, e por entender que esta revelação de Deus contém, né, os dons espirituais, a promessa dos dons espirituais, do batismo no Espírito Santo, é que nós acreditamos perfeitamente na contemporaneidade dos dons. Acreditamos na contemporaneidade dos dons porque acreditamos na autoridade da Escritura e não, como alguns dizem, por conta de nossas experiências sobrenaturais. E agora, o segundo tópico, ele vem tratar da doutrina. Nós temos a Bíblia como regra de fé e prática, e dentro desta Bíblia nós temos as doutrinas que vão sendo ensinadas por estes homens de Deus, seja o Antigo ou o Novo Testamento, especificamente o Novo Testamento, porque ele vem elucidar, vem explicar todo o Evangelho, inclusive aquilo que estava oculto. Nós aprendemos semana passada, aquilo que estava oculto vem ser revelado por meio da exposição das epístolas do Novo Testamento, e em especial a igreja local, ela vem compreender, ela vem materializar, podemos assim dizer, a sua compreensão, a interpretação das Escrituras em um documento físico que é chamado de credo ou confissões, e no nosso caso, declaração de fé. A nossa declaração de fé é um documento que vem traduzir a prática da nossa igreja naquilo que acreditamos e naquilo que vivenciamos ao longo de todos estes anos, né, aqui em nosso país, pregando que Jesus salva, pregando que Jesus cura, pregando que Jesus batiza no Espírito Santo e que Jesus breve voltará. E a nossa declaração de fé é a declaração que é importante até que todo professor, todo membro da igreja, de um modo geral, da nossa igreja Evangélica Assembleia de Deus, possa dispor de um exemplar, porque ali está sintetizada o conjunto de crenças e doutrinas que nós professamos e que nós defendemos. É claro que em nenhum momento a declaração de fé se propõe a ser uma teologia sistemática. Não, não é uma teologia sistemática. Na verdade, a declaração de fé é uma síntese daquilo que nós professamos, aquilo que nós defendemos, daquilo que nós acreditamos ao longo de toda a história do movimento pentecostal aqui no Brasil. Então é importante que você, meu irmão, minha irmã, que ainda não tem um exemplar, né, possa depois adquirir o exemplar, né, da nossa declaração de fé para estar familiarizado ou familiarizada, né, com as doutrinas de sua igreja. Então, nós temos aqui o subtópico 1 do ponto 2, que vai falar sobre ensino ou instrução. E diz que a palavra doutrina vem do latim doutrina, que literalmente significa ensino ou instrução. Mas o termo apresenta vários níveis de significado de acordo com seu contexto. Quando o texto sagrado expressa e perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2:42,
Isso significa que os discípulos permaneciam seguindo os ensinos dos apóstolos. Neste caso, a palavra doutrina significa ensino, instrução. Estamos nos referindo aos ensinos bíblicos. Volte aqui, por favor. Então, a palavra doutrina está diretamente relacionada ao conteúdo, aquilo que está sendo ensinado. Quando Atos 2:42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, os apóstolos está qualificando que tipo de doutrina estava sendo ensinada. E qual era a doutrina? Era a doutrina dos apóstolos. Então, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, melhor dizendo, onde estão contidos as doutrinas dos apóstolos, e é neste fundamento que a igreja do Senhor Jesus Cristo se fundamenta, seguindo o mesmo princípio da igreja do primeiro século. No subtópico 2 do ponto 2, diz assim: o conteúdo da fé. A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente de ensino cristão, como os credos. Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. Isso se faz por meio do ensino e instrução. Quando o apóstolo Paulo diz: traze estas coisas à memória, ele está se referindo à sã doutrina, contrapondo os falatórios profanos. Os credos, as confissões de fé, são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito, interpretar as Escrituras para sintetizar o ensino da igreja. Os credos são genéricos e as confissões de fé são mais elaboradas e específicas. Ok, vamos voltar aqui, por gentileza. Tópico 2, subtópico 2, vai falar sobre o conteúdo da fé. E o pastor Ezequias pontua aqui uma coisa que eu acho bem interessante de comentar, que ele diz o seguinte, ainda no subtópico 2 do ponto 2, a fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência humana e com a ajuda do intelecto humano. Ou seja, o que é que o pastor Ezequias está dizendo? Primeiro, de que a fonte da nossa autoridade não é dons espirituais. A fonte da nossa autoridade não é as profecias que são enunciadas pela manifestação desses dons espirituais. Até porque o apóstolo Paulo diz com relação à profecia que todos podeis profetizar um após o outro e os outros julguem. Paulo deixou claro que as profecias deveriam ser julgadas. Então, as profecias não são a nossa fonte de autoridade. Primeiro, a fonte de autoridade é a palavra de Deus. Segundo, é a experiência humana. Nós temos a experiência humana, que é o testemunho, que é a vivência desta doutrina, é a vivência desta palavra. Só que a experiência por si só, ela não traz muita informação, senão fundamentada na doutrina e pelo exercício do próprio intelecto humano. Isso quer dizer que aquilo que nós acreditamos, não acreditamos por acreditar. Aquilo que nós defendemos, não defendemos por defender. Como falamos no tópico 1, quando nós vamos e nos deparamos com o texto bíblico, nós vamos considerar, sim, o método histórico gramatical, sim. Nós vamos considerar o estilo literário que o texto foi produzido, sim, nós vamos considerar isso. Mas vamos considerar, e muito mais considerar, a orientação do Espírito Santo na interpretação do texto, porque a Bíblia interpreta a si mesmo. O maior hermeneuta, o maior hermeneuta das Escrituras é o Espírito Santo. A Escritura não é um livro para ser entendido exclusivamente por meio da lógica, até porque Paulo quebra esse pensamento quando ele vai dizer que se fosse pela lógica, 1 Coríntios capítulo 1, os sábios, os inquiridores deste mundo, os filósofos,
nunca poderiam ter acesso a Deus, porque não é um exercício de lógica. Embora que quando Deus se revela, a lógica também, a compreensão humana, ela não é desprezada, porque esta mente humana ela vai ficar sob o domínio do Espírito. Não é algo solto, não é algo na emoção, não é algo sem nenhum fundamento, não. A palavra de Deus é o nosso livro didático da escola dominical, é o nosso fundamento, mas pela orientação do Espírito Santo e na direção do Espírito Santo, como Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 13 e 14. É este Espírito que, na análise do texto, considerando o método histórico-gramatical, na análise do texto, considerando o estilo literário do texto, é que o Espírito Santo vai nos direcionando para que nós possamos compreender de maneira clara, de maneira bem inteligível a sua palavra. Até porque quando a Bíblia ela foi produzida, ela não foi produzida para intelectuais. A Bíblia não foi produzida para ser compreendida por uma meia dúzia de intelectuais ou de teólogos ou de filósofos, não. A Bíblia foi escrita para o povo. E por ter sido escrita para o povo, os autores trouxeram a linguagem do povo. Nós aprendemos na semana passada, sobre o culto, sobre a ministração da palavra, e na ministração da palavra se falou da clareza que se deve ter, na exposição desta palavra. E a Bíblia ela é tão clara, ela usa uma linguagem tão popular que qualquer pessoa é capaz de compreendê-la. É claro que procurar entender a Bíblia só utilizando o critério exclusivamente gramatical, você vai ter uma limitação, não vai conseguir conectar os pontos, os conceitos espirituais. Só o Espírito Santo é capaz de iluminar. E aqui o conceito que nós falamos no início desta aula, a iluminação, que é o esclarecimento, a compreensão daquilo que está sendo revelado. A revelação é a comunicação da verdade, a inspiração é a recepção da verdade e registro desta verdade, e a iluminação é a compreensão desta verdade. E o Espírito Santo não só revelou, Paulo falou isso em 1 Coríntios, no capítulo 2, ele vai dizer que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas ele, versículo que se segue, diz, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Ou seja, o Espírito revelou, o Espírito inspirou e registrou, e inspirou os escritores para registrar. Isso nós vimos aqui em 1 de Pedro 1, 19 ao 21. E o Espírito Santo também ilumina. Isso pode ser visto também em Lucas, no capítulo 24, versículo 44, quando os discípulos, mesmo tendo tido um curso tão intensivo de 3 anos e meio com Jesus, mas tinham ainda dificuldade de entender a palavra. E aí o escritor Lucas nos diz que o Senhor soprou o Espírito sobre eles e lhes abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Porque a compreensão das Escrituras não é apenas um exercício histórico-gramatical. Isso é importante para entendermos a mensagem aos seus destinatários e quais os princípios que podem ser extraídos daquela mensagem aos destinatários para a igreja de hoje. Mas a direção do Espírito Santo é uma condição sine qua non. Não se pode viver sem ela, porque o Espírito Santo é quem direciona, o Espírito Santo é quem ilumina. E se você, meu irmão, minha irmã, está me acompanhando nesta manhã, diz assim, pastor, olha, eu tenho uma dificuldade de compreender a Escritura. Às vezes eu sento,
leio, releio e não consigo entender. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que o Senhor lhe deu o seu Espírito. O irmão e a irmã possuem o Espírito Santo dentro de você. Ore ao Senhor, peça a Ele: Senhor, abre meu entendimento para que eu possa conhecer as Tuas verdades. Abre, Senhor, meu entendimento para que eu possa conhecer a Tua palavra, Senhor. Porque não há ninguém mais interessado em se revelar a cada um de nós. Não há ninguém mais interessado em fazer-se conhecido a cada um de nós que o próprio Deus. Então, ore ao Senhor, peça a Deus sabedoria. O nosso irmão Tiago, ele diz: olha, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele não lance em rosto. Peça ao Senhor que Deus abre a sua mente, abre o seu entendimento. Não pense que isso é dificuldade apenas sua, não. Os discípulos que andaram com Jesus 3 anos e meio também tiveram esta mesma dificuldade. E o Senhor precisou lhes abrir o entendimento. Mesmo abrindo o entendimento, quando o mestre vai subir em Atos capítulo 1, Pedro diz: mestre, quando restaurarás o reino a Israel? Os discípulos ainda estavam digerindo a mensagem do mestre. E esta mensagem, ela deve ser digerida por nós todos os dias. E se nos depararmos com algum texto que nós não compreendemos, vamos lê-lo de novo. Vamos buscar fontes, se tem alguma palavra que o irmão ou a irmã não compreende, pegue um dicionário. Pegue um dicionário, procure ver o significado da palavra. Procure ver uma pessoa que possa também estar lhe ajudando. E com isso você vai praticando, vai lendo a Bíblia, vai praticando, vai buscando, e o Espírito Santo vai abrindo a sua mente e vai lhe dando compreensão sobre as verdades reveladas na sua palavra. O ponto de número 3, o tópico 2, nos diz o seguinte: a nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento é submetido às Escrituras e estão em conformidade com ela. A nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da igreja como sumário doutrinário da Bíblia e ajuda para a sua compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas. Entretanto, a palavra final é a Bíblia. A declaração de fé expressa a doutrina oficial da igreja. Há no Novo Testamento embriões dos credos e confissões de fé. Mateus 16, Filipenses 2, 8 ao 11 e 1 Timóteo 6 e 3, que foram desenvolvidos ao longo da história da igreja. Volta aqui. O autor, ele cita algumas confissões, pequenas confissões de fé que existiam no primeiro século. Por exemplo, o texto lá de Filipenses que vai falar sobre o esvaziamento do nosso mestre. Mesmo sendo Deus, não usou usurpação, ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomou forma de servo e fez-se semelhante aos homens e foi obediente até a morte de cruz. Alguns escritores, eles dizem que este texto era um cântico que era entoado na igreja do primeiro século e era um credo que tinha a mesma finalidade que os salmos tinham para a comunidade hebraica, que era não só cantar a lei, mas fixar a lei na mente do povo. E juntamente com esse, nós temos a declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta declaração também é uma pequena declaração de fé, uma confissão de fé, E nós temos na nossa igreja, como já retratamos, a nossa declaração de fé, e é importante que cada membro possa ter essa declaração, porque expressa aquilo que a sua igreja acredita, aquilo que a sua igreja professa, aquilo que a sua igreja defende,
e serve como vacina, né, contra os falsos mestres e as heresias. Vamos agora para o tópico 3, estamos já caminhando para o final da nossa lição. Ele diz assim: o nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos e servir para defender a nossa fé das seitas e heresias, refutar os erros que se opõem ao ensino bíblico e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. Devemos fazer o melhor para Deus. E aí o subtópico 1 diz assim: modismos. Essa palavra traz a ideia do que está em moda. Isso se aplica também no campo teológico. São os ventos de doutrina que vêm e vão, que têm caráter efêmero, passageiro, que para nada aproveitam. Em outras palavras, são inúteis e inapropriáveis. Quem não se lembra do dente de ouro, da unção do caicai, do sopro do Espírito Santo, do G12, a febre dos anjos e outras aberrações doutrinárias? Onde estão os promotores e os expoentes? Volte aqui. Observe, o pastor Ezequias ele traz à lembrança alguns ventos desses modismos que permearam aqui o nosso círculo evangélico brasileiro, sobretudo na década de 90, início dos anos 2000. A chamada unção do caicai, a unção ou o G12 também, o dente de ouro, que segundo os proponentes dessa doutrina, Deus estava dando dente de ouro às pessoas. E segundo eles, esses ouros estavam vindo diretamente da Nova Jerusalém. Outros estavam caindo no espírito. Outros tinham a unção da risada. Outros diziam que Deus estava atuando de maneira sobrenatural, que até aquelas pessoas que eram obesas estavam perdendo vários quilos de maneira sobrenatural. E muitos modismos apareceram ao longo destes anos para estar batendo, para estar perturbando a igreja brasileira. Mas nós, como cristãos, nós, como pentecostais, como pessoas que têm a Bíblia como fonte de autoridade, devemos a cada dia nos reforçarmos com o conteúdo da palavra de Deus, buscarmos a palavra do Senhor, estudarmos a sua palavra, vivermos uma vida de comunhão com Ele, a fim de que não possamos cair nestes tipos de artimanhas, nestes tipos de ondas doutrinárias que aparentemente se mostram como coisas espirituais, mas que na verdade vão em linha de colisão com a Bíblia Sagrada. No tópico de número 2, do ponto 3, diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado. Esta qualificação vem do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Desde muito cedo na história do cristianismo, que a igreja precisou enfrentar uma avalanche de heresias e aberrações doutrinárias ensinadas pelos falsos mestres. Os maus obreiros e obreiros fraudulentos são desmascarados e reprovados. E aí, voltando aqui, nós só podemos identificar as heresias, só poderemos identificar as falsas doutrinas, só poderemos identificar os falsos mestres, só poderemos identificar os obreiros fraudulentos, como o pastor Ezequias aqui coloca, à medida em que estamos familiarizados com a sã doutrina, à medida em que estamos familiarizados com a palavra do Senhor. Portanto, querido irmão, querida irmã, aproveite o seu tempo, aproveite o seu momento no seu devocional, esteja lendo a palavra, esteja se familiarizando com a Escritura,
Se possível e puder adquirir uma declaração de fé, adquira a declaração de fé. Procure ver o que é que a igreja pensa sobre a autoridade da Escritura. O que é que a igreja pensa sobre os anjos, sobre o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, cura divina. Há em nossa declaração de fé, sim, também um conceito sobre família. O que é que nós, pentecostais, acreditamos no conceito sobre família? Está lá na nossa declaração de fé. A nossa declaração de fé é uma interpretação autorizada das Escrituras, que vai e que demonstra aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós professamos ao longo destes anos, destas décadas, aqui em nosso país. No ponto de número 3, o tópico 3, é o seguinte: o termo obreiro, tanto, e aí ele fala como obreiro que não tem de que se envergonhar, ele diz o termo obreiro, tanto no grego quanto em português, vem de obra, trabalho e tem significado amplo no Novo Testamento. No sentido literal, refere-se ao trabalho do campo e no sentido metafórico, a todos que se dedicam à obra de Deus. Mateus 9, 37 e 38. De maneira geral, os apóstolos e demais oficiais da igreja. A nossa declaração de fé afirma: o termo obreiro é genérico e usamos praticamente para todos os cargos e funções da igreja. Inclusive, o professor de escola dominical é um obreiro. Os irmãos que cooperam em qualquer função de liderança na igreja é chamado de obreiro. Porque o termo, no sentido, como o pastor aqui colocou, no sentido genérico, ele é aplicado a todas as funções de liderança. E o quarto tópico, subtópico do terceiro ponto, diz assim: que maneja bem a palavra da verdade. O verbo grego de manejar é ortotomeo, literalmente cortar correto, cuja ideia é cortar em linha reta. A ideia é manter o curso correto. É uma palavra rara. Aparece uma só vez no Novo Testamento e 2 vezes na Septuaginta. O emprego paulino dessa palavra é metafórico e muitas interpretações já foram apresentadas ao longo dos séculos. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com aplicação para edificação espiritual da igreja. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar alguns desafetos entre os irmãos por meio de indiretas. Púlpito não é lugar de desabafo. Então, observe, o texto deixa claro, o próprio termo aqui grego fala de cortar correto, ou seja, aplicar corretamente o sentido do texto. E aí o pastor Ezequiel traz uma pontuação que nos remete à lição anterior sobre os elementos do culto e a compreensão de que o culto ele é sagrado. Então, se o culto é sagrado, o momento da exposição da palavra ele é sagrado, deve ser feita uma exposição atendendo à sacralidade do culto. A exposição deve se preocupar exclusivamente com a edificação da igreja, porque é para isso que nós fomos chamados. É para isso que os dons foram ministrados à igreja. O apóstolo Paulo, em Efésios 4:11, vai falar sobre os dons ministeriais e ele vai declarar que a finalidade ali é levar a igreja à maturidade cristã, é promover o fortalecimento do corpo. Ou seja, o que recebemos de Deus, recebemos para edificar a sua igreja, para alimentar a sua igreja, para promover o fortalecimento da sua igreja. Os dons de Deus, ou de Cristo, ou do Espírito Santo, eles têm a finalidade de não destacar aquele que está sendo usado, mas glorificar aquele que está se manifestando por meio dos dons. A glória sempre será para Ele, a glória sempre será dele, porque como Paulo diz em Romanos 11:36, tudo foi feito por Ele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Ele. Amém.
E para concluir a nossa lição aqui, a conclusão nos diz o seguinte: nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce a autoridade sobre a nossa vida. Então, aprendemos hoje que a Bíblia ela é a autoridade, ela é infalível, ela é inerrante, ela é plenária, a sua inspiração ela é plenária. Aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e não torna-se nem contém. Aprendemos de que o conceito de somente a Escritura é vivenciado pelo pentecostalismo, né, considerando seu movimento histórico, assim delimitado a partir do século XIX, mas do ponto de vista ortodoxo é um conceito que vem desde a igreja do primeiro século. Aprendemos também que a Bíblia é a palavra de Deus, é o nosso fundamento, nossa regra de fé e prática, e por isso não existe nenhuma outra autoridade junto à Bíblia que orienta o nosso padrão de conduta, que orienta o nosso padrão de elaboração daquilo que nós acreditamos. A doutrina, como exposta, como defendida por nós e que está consolidada, está bem demonstrada na nossa declaração de fé, é uma interpretação autorizada da própria Escritura e que ao você, meu irmão, minha irmã, o aluno, se deparar com essa declaração e começar a ler, você vai ver que ela está de acordo com a revelação de Deus, com a Bíblia Sagrada. E por fim, baseado que a Bíblia é autoridade e que nessa Bíblia nós extraímos a doutrina e que nessa doutrina nós devemos estar familiarizados para combater as heresias e os modismos e assim mantermos o conceito de sola Escritura, ou seja, somente a Escritura ela tem autoridade. Queridos irmãos, que nesta manhã Deus possa nos ajudar e possamos despertar ainda mais a nossa comunhão com Ele, a nossa familiaridade com a Escritura, sabendo, acima de tudo, os dons são importantes, tem seu papel no ministério e no exercício da atividade missionária da igreja. Mas os dons, até os dons, Paulo deixa claro em 1 Coríntios 14, até os dons, eles devem ser colocados sobre o crivo das Escrituras. A Bíblia, ela é, por si só, suficiente. E nós acreditamos nos dons, nós acreditamos na contemporaneidade destes dons, nas curas e na intervenção divina, porque acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Queridos irmãos, desta manhã nós queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a oportunidade que nos concedeu de adentrar a sua casa, estes momentos que estivemos juntos adorando ao Senhor na beleza de sua santidade, e no próximo domingo estaremos juntos novamente para a glória do Senhor, neste mesmo horário aqui pela Rede Brasil. Não desligue a Rede Brasil, a programação da Rede Brasil continua, né, recheada de bênçãos e edificação para a sua vida, mas nesse momento nós vamos curvar, se você puder, onde você estiver, puder parar, neste momento de curvar a sua cabeça, vamos orar agradecendo ao Senhor este culto neste domingo pela manhã. Curve a sua cabeça e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por tudo quanto nos concedeste nesta manhã, Senhor. Por este irmão, esta irmã, este amigo, esta amiga que está nos acompanhando, que está sendo alcançado, Senhor, através da Rede Brasil, através das redes sociais, ó Deus, que as tuas mãos de Deus neste momento venha, Senhor, sobre as suas vidas, Senhor. Tu sabes a necessidade dos teus filhos, tu sabes o quanto precisamos de ti, o quanto precisamos, Senhor, compreender a tua palavra.
Venha abrir o nosso entendimento, venha abrir a nossa mente para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor, e que tudo quanto foi exposto nesta manhã, Tu possas nos ajudar a colocar em prática para a glória e louvor do Teu nome. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, Teu filho, continua dando graça, força, saúde, vigor. Abençoe a todas as direções de EBDs, todo o corpo docente, discente. Ó Senhor, continua ajudando os Teus filhos na execução desta grande tarefa, que é a tarefa do ensino. E que a iluminação do Teu Espírito e que a sabedoria do Teu Espírito continue sendo derramada sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus nós pedimos, hoje e para todo sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Seu Santo Espírito estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.